Olá, eu sou a Ludiane, aluna da Universidade Federal da Paraíba, atualmente graduanda de Biotecnologia, e eu trouxe aqui a proposta da videoaula do professor Dr. Luiz César Rodrigues, e vou apresentar agora qual será o meu tema abordado nessa aula. Bom, eu vou falar um pouco do equilíbrio químico e alguns tópicos dentro dele que são importantes, como o que seria o equilíbrio químico, condições para que ele aconteça, os gráficos, a constante de equilíbrio e alguns exercícios para aplicar o conhecimento. Bom, o que seria o conceito químico, do equilíbrio químico? O equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da física, da fisicoquímica, que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, em que os reagentes se transformam em produtos, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes. Essas reações apresentam a mesma velocidade. Então, essa é uma das condições do equilíbrio. Aqui nós temos uma equação onde tem os elementos que estão sendo representados por A, B, C e D. Essa seta dupla que tem significa que a reação ela está em equilíbrio, significa que ela tanto vai como volta. E em cima nós podemos ver que ele coloca como VD, que é a velocidade direta, é igual à velocidade inversa. Geralmente, essa seta, assim, significa que a reação está em equilíbrio, normalmente. Bom, então quais são as condições para que o equilíbrio aconteça? Primeiro, tem que ser uma reação reversível. Depois, no caso dos gases, é necessário que a reação ocorra em ambiente fechado. Por quê? Para ter o controle do que está acontecendo, né? Então, se eu quero que tenha equilíbrio, tanto que ela vá quanto que ela volte, é necessário que se tenha sempre a mesma quantidade dentro daquele ambiente. E se não for fechado, no caso dos gases, isso não vai poder acontecer. Quando a velocidade de reação direta foi igual à inversa, que a gente já viu. Bom, e agora eu vou trazer um pouquinho dos gráficos também, que são muito importantes. O gráfico do equilíbrio químico apresenta sempre as mesmas variáveis, como tempo no eixo do x, concentração em mol por litro no eixo do y. Qualquer curvatura descendente pertence a um reagente e qualquer curvatura ascendente pertence a um produto. Por quê? Porque a gente sabe que ao decorrer da reação, um reagente ele vai diminuindo para que o produto ele cresça. Então, aqui está um exemplo do gráfico, claro, sem a curva. Isso seria a concentração, que ele fala, que é em mol por litro, e o tempo. Bom, e aqui vamos ver os tipos de gráfico, né? Temos três casos. O primeiro é a concentração, quando a concentração do reagente e a concentração dos produtos é igual. E o gráfico ele fica assim. A gente pode ver aqui o reagente está decaindo e o produto está crescendo. Aqui, nesse Tzinho, é quando eles começam a ficar iguais. Tanto que ele põe aqui como reagente igual ao produto. Ó, nesse tipo de gráfico, a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes indica que o equilíbrio não está deslocando e as reações direta e inversa possuem a mesma intensidade. Agora, no segundo caso, a concentração de reagente é maior que a concentração dos produtos. Bom, a gente pode perceber que quando chega no equilíbrio, que é quando aqui aparece essa linha tracejada que ele coloca no gráfico, a gente percebe que os reagentes e os produtos eles não se igualam.
o reagente fica acima e o produto fica abaixo. Resumidamente, nesse segundo caso, o equilíbrio está deslocando-se para a esquerda, pois a reação inversa com a formação de reagentes está ocorrendo com maior intensidade que a dos produtos. E já no terceiro caso, a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Bom, a gente pode perceber no gráfico aqui que quando ele chega nessa linha tracejada, que ele põe aqui como um tempozinho, a gente vê que os produtos estão acima do reagente. Resumidamente, em último caso, o equilíbrio está deslocando-se para a direita, pois a reação direta com formação de produtos está ocorrendo em maior intensidade que a dos reagentes. E trazendo isso para o nosso cotidiano, né, para a aplicabilidade, esse terceiro caso é o mais interessante para a indústria. Por quê? Porque a indústria vai visar o produto, o resultado dessa reação. E o que é mais interessante? Ela ter mais produtos ou mais reagentes? Bom, no mínimo que ela quer é que se iguale essa quantidade, né? Mas o maior interesse mesmo é que se tenha mais produtos do que reagentes. Bom, eu trouxe aqui uma questão para a gente aplicar esse conhecimento que a gente acabou de ver e eu vou ler para vocês. Os três gráficos abaixo descrevem o desenvolvimento de reagentes, desde o seu início até atingir o equilíbrio químico. Assinale a alternativa correta no que respeita à caracterização de maior concentração de reagentes e menor concentração de produtos após a reação atingir o seu equilíbrio. Bom, como a gente viu lá anteriormente nos gráficos, ele quer justamente aqui os produtos estejam em menor concentração e os reagentes em maior. Então, o reagente, após estabelecer o equilíbrio com o produto, ele vai estar acima da curva do produto. Então, olhando aqui as alternativas, a gente pode ver que seria a letra C. Por quê? Porque os produtos que são o reagente, que é a curva que decresce, ela vai estar acima da linha que é a curva dos produtos, que é a que está aí embaixo. Como a gente pode ver, a alternativa correta é a letra C. A concentração dos reagentes maior do que a do produto encontra-se no gráfico C. Bom, aqui vamos falar mais um pouquinho dessa questão dos gráficos. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema em que uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Sobre o ponto T1 neste gráfico, pode-se afirmar que, letra A, uma situação anterior ao equilíbrio, pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. B, um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio. C, uma situação na qual as concentrações de reagente e produto são necessariamente iguais. D, uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. Um instante no qual o produto das concentrações dos reagentes é igual ao produto das concentrações concentração dos reagentes é igual ao produto das reações dos produtos. Bom, vamos ver. Aqui a gente percebe que esse T1 ele está antes de atingir o equilíbrio. Por quê? Porque a gente ainda vê que depois dessa linha tracejada que ele marca, a curva ainda decresce e a primeira curva decresce e a segunda curva ela aumenta. E antes desse tracejado, ela está decaindo e a outra está aumentando. Só que dá para perceber que é diferenciado nesses dois momentos, ou seja, não atingiu o equilíbrio. Então, a gente percebe que esse T1 é antes de atingir o equilíbrio. E vamos procurar uma alternativa mais perto disso. Vamos ver. Uma situação anterior ao equilíbrio, está na letra D, pois a velocidade da reação direta está diminuindo
e a velocidade da reação inversa está aumentando. Então, sim, né, está correto. Seria a letra D. Aqui eu mostro aonde, nessa seta, está apontando aonde ocorreria o equilíbrio. E, como a gente pode ver, é na letra D mesmo, alternativa. O tempo T2 no gráfico indica uma situação anterior ao estado de equilíbrio, onde a velocidade de consumo dos reagentes vai diminuindo, enquanto a velocidade de formação dos produtos vai aumentando. Mais uma questão para a gente poder confirmar algumas coisas que foram ditas. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. 3. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisões entre as moléculas, formações de complexos ativados e transformações de umas substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Bom, vamos ver. Todas estão corretas, mas vamos por que elas estão corretas. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria. Como a gente viu, a aplicabilidade do equilíbrio químico, principalmente no caso do sistema gasoso, ela tem que ser feita em ambiente fechado, porque se houver interação com o ambiente externo, essa substância pode modificar essa questão do equilíbrio e isso vai alterar o resultado. E a gente não quer isso. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema permanecem constantes. A concentração, a densidade, a massa e a cor, elas vão se permanecer dentro do sistema. E, no caso do equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema permanecem em evolução. Porque elas vão... o equilíbrio, ainda tem a reação dentro dele. Então, quando ele for se transformando no outro, vai haver essa questão da formação do complexo ativado, a colisão entre as moléculas, para poder haver essa transformação. Então, sim, ela também está correta. E realmente é a letra E. Bom, agora falando um pouquinho da constante de equilíbrio, ela é usada para verificar calcular em cima da questão dos reagentes e dos produtos a concentração deles. Para calcular a constante de equilíbrio de uma reação, utiliza-se a concentração molar dos participantes. Kc é o nome dado à constante de equilíbrio. E ela é dada pelo quociente, que é a divisão entre eles. Aqui está ilustrado como seria. E um exemplo genérico para fixar, aqui trazemos uma equação, que é uma equação reversível, por conta das setinhas, é um indicativo disso, onde tem o elemento e o seu coeficiente numérico. Sendo assim, como é possível calcular esse Kc? A gente pega os produtos, coloca no quociente, que significa a concentração molar deles, eleva ao seu coeficiente numérico e divide pelos reagentes, fazendo mesmo esquema. Pegando ele, o elemento, a sua concentração, colocando dentro do quociente e elevando ao seu coeficiente estequiométrico. E algumas características da constante de equilíbrio. O valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura, e não depende das concentrações iniciais de reagentes, ou seja, o que realmente vai interferir nesse valor da constante é justamente a sua concentração, a sua temperatura e não a concentração, porque dependendo da temperatura em que ela ocorra, isso que vai modificar o seu Kc. As substâncias em estado sólido possuem concentrações constantes e por isso não devem ser utilizadas no cálculo. A gente vai perceber que quando houver necessidade de calcular esse Kc, as substâncias em estado sólido
não necessitam entrar, né, nessa conta porque elas vão se manter constantes. Então, elas não vão interferir no resultado. Para as reações que envolvem líquidos, o aumento da concentração de um dos reagentes leva ao aumento na velocidade da reação, uma vez que conforme ocorre o aumento da concentração, aumenta-se também a frequência das colisões entre as moléculas, porém isso só deverá ser considerado quando o reagente analisado faça parte da lei. Ou seja, não entra na equação da constante nem em estados sólidos, substâncias em estados sólidos, e nem em líquidos quando forem reagentes. E produtos também. E quando temos que calcular uma constante de equilíbrio global, quando tem mais de uma equação e você precisa calcular uma nova ou a global, você, para fazer esse mecanismo, você precisa mexer nas equações. E quando você mexe nas equações, você vai mexer também na constante de equilíbrio delas. E é isso que ele fala. Por exemplo, se uma das reações for multiplicada por 2, a constante de equilíbrio dessa equação vai ser multiplicada, vai ser elevada ao quadrado. Quando duas ou mais equações químicas são somadas para obter-se a equação global de uma reação, a constante de equilíbrio global é obtida pelo produto das concentrações individuais de cada equação. Ou seja, você vai somar. Aqui eu trouxe uma questão bem simples para aplicar essa questão da constante. A gente precisa fazer o mecanismo inverso. Em vez de achar a equação da constante, a gente vai achar a reação que deu origem a ela. Bom, então o que a gente precisa lembrar? Em cima ficam os produtos e embaixo fica o reagente. E o número que está do lado de fora desse colchetes é o coeficiente estequiométrico dele. Então a gente vai procurar agora essa equação. Bom, a gente sabe que o que vai ficar antes da seta vai ser o reagente. Então, a gente tem que procurar por o NO2 elevado ao quadrado, que no caso vai aparecer na frente dessa substância. Aqui a gente pode eliminar a letra B, a letra C e a letra E, porque elas não condizem com o reagente da equação. Após isso, a gente vai para cima e vai procurar esses produtos aqui na equação, depois da seta. Então, a gente pode ver que a letra A é uma possibilidade. Ela condiz bastante com o que está. A letra B não é. A letra C também não. A letra D, a primeira parte está certa, mas a segunda não tem o coeficiente estequiométrico que ela apresenta na equação da constante de equilíbrio. Então, também ela não é. Então, a gente fica com a letra A mesmo, porque ela é a que condiz com a constante. E vamos ao comentário. A constante de equilíbrio é calculada da seguinte forma: concentração molar dos produtos pela concentração molar dos reagentes, desde que reagentes e produtos sejam gases ou estejam em solução aquosa. Bom, aqui a gente tem outra questão. Bom, eu não coloquei antes, mas eu vou pontuar. Existe também a constante, outras denominações de constantes, mas na verdade todas têm a mesma função e o mesmo conceito basicamente. Só que eles são aplicados em situações diferentes. No caso desse KP que ele fala, quando é aplicado em equações que a gente quer procurar a constante de equilíbrio no caso dos gases. Então, é essa a modificação que tem. Bom,
Aqui vai dar uma breve explicação de quem foi que achou essa equação que ele coloca, e ele vai querer o Kp, que é a mesma coisa que o Kc. Então, é da mesma forma que se calcula. E para isso, a gente vai pegar os produtos e vai dividir pelos reagentes, lembrando de colocar a consideração molar dele e também elevar o seu coeficiente estequiométrico. Então, quando formos procurar, a gente vê que a letra C e a letra B são as que trazem corretamente o produto que é a amônia, e ele vai trazer em cima, que é o correto, e vai elevar ao quadrado. Também, então, todas as duas estão condizentes até então. Só que na letra C ele coloca uma soma. E a gente sabe que a constante de equilíbrio ela não trabalha com soma, ela trabalha com multiplicação. Então vai ser a letra B. Por quê? Porque a letra B ela coloca a consideração dos produtos, coloca o seu coeficiente. Embaixo ela também vai colocar certinho, vai condizer com o que está escrito lá em cima. E a gente pode ver no comentário que, sim, a letra B. Na montagem da expressão de equilíbrio em termos de pressão, temos apenas participações gasosas, que é o caso do exercício. Assim, as expressões dos produtos, no caso apenas do NH3, fica no numerador em cima, e o produto das pressões parciais de reagentes fica no denominador embaixo. Bom, em geral, a constante de equilíbrio é dada em termos de concentração e quantidade de matéria, em mol por litro. E, por essa razão, ela é simbolizada por Kc, sendo que, na expressão, a concentração das substâncias envolvidas em uma reação de equilíbrio é simbolizada por Cauchy, que é a concentração de mol por litro. Quando tratamos da constante de equilíbrio em termos de pressão, devemos simbolizá-la por Kp. Baseado-se nessas informações e na teoria do Kp, quais dos estados físicos ou condições a seguir entram nessa expressão do equilíbrio químico? Bom, como a gente viu na questão anterior, o Kp ele vai envolver as substâncias gasosas. Então, a condição dele é justamente essa, tratar de substâncias, envolver substâncias gasosas. Então, vai ser a letra B. Na expressão da constante de equilíbrio, em termos de pressão, os participantes devem estar no estado gasoso, porque nesse estado físico temos uma maior compressão de volume, o que não ocorre nos outros casos. Bom, e aqui ele quer mais uma aplicação da constante Kp, que é a constante de equilíbrio aplicada aos gases. Então, se ele quer aplicada aos gases, a gente tem que procurar equações que não vão ter nenhuma substância no estado gasoso, que é a A3, né? Que a gente percebe que em cima só temos estados aquosos e embaixo temos líquidos, o que não condiz com a condição que estabelece o Kp. E aqui eu trouxe um vídeo que ele vai resumir algumas coisas que já foram ditas, vai acrescentar algumas informações novas e também vai trazer uma experiência que eu achei interessante para fixar todo esse conhecimento do equilíbrio. Eu vou tirar aqui para vocês poderem prestar mais atenção. Olá, me chamo Nalanda, sou aluna do IFPI Campus Floriano e hoje vou falar aqui um pouquinho sobre equilíbrio químico para após executarmos uma pequena experiência. Equilíbrio químico é uma reação reversível, ou seja, uma reação que ocorre simultaneamente. Os equilíbrios químicos são dinâmicos e sensíveis às mudanças ou às perturbações. Essa perturbação pode ser o aumento ou a diminuição da concentração dos reagentes ou produtos, aumento ou diminuição do volume do frasco que contém as substâncias em equilíbrio, o aumento ou diminuição da temperatura e entre outros.
Existe uma regra geral conhecida como princípio de Le Chatelier, que é utilizada para analisar qualitativamente os efeitos da perturbação sobre o equilíbrio químico, na qual diz: se sobre um sistema em equilíbrio é imposta uma perturbação, ou seja, uma ação qualquer externa, o sistema reagirá no sentido de neutralizar essa perturbação. E essa é a lei de Le Chatelier. Após sabermos um pouquinho sobre, iremos falar um pequeno experimento na qual temos como objetivo verificar a influência da temperatura no equilíbrio químico. Bom, nós vamos fazer aqui um pequeno experimento onde nós temos como objetivo verificar a influência da temperatura no equilíbrio químico. Aqui nós vamos utilizar 2 pastilhas e 2 copos, um contendo água fria, no caso o primeiro, e o outro contendo água quente, que no caso é o segundo. Nós vamos aqui colocar as 2 pastilhas. Bom, então aqui a gente pôde perceber que ela trouxe a questão da temperatura, que também foi tratada na questão do KC, né, da constante de equilíbrio, que ela também é uma questão de influência, quando tem temperaturas diferentes, ocorrem, tem situações diferentes na questão do cálculo. E foi isso.
Obrigada pela atenção, obrigada por terem vindo. Eu espero que tenham gostado. E é isso.